Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. O show da cidade está começando com estas lindas imagens. Um colírio para os teus olhos, enaltecendo a tua alma, o teu coração. O nosso país, a nossa região, precisa de memória. E tal constatação deveria levar-nos ao interesse cada vez maior pelo resgate do passado. Rememorar a trajetória de homens, mulheres ilustres, evidenciando os seus legados, além de robustecer o sentido de responsabilidade das gerações mais jovens, estimulando-as a prosseguir no mesmo caminho de realizações. Isto faz parte de um texto de Nery de Cassácia Bertolucci, principal autora e organizadora do livro Registro Atlântida 60 anos, merecendo nosso respeito. O seu memorialismo, destituído de sofisticação, é fruto de uma pesquisa atenta e minuciosa. Hoje, o nosso show da cidade em duas frentes, em dois momentos, mostrando um pouco da nossa Atlântida, Xangri-Lá, e depois trazendo alegria na música de Volmir Silveira. Tudo isto e muito mais neste programa que tem um cheiro de história, que tem um cheiro de alegria, de emoção, que movimenta o dia a dia nesta emissora que é da nossa região, que é da nossa comunidade. Um abraço, amigos, amigas. Olha só estas lindas imagens de Atlântida. E por aqui mesmo, estamos começando mais um show da cidade, mostrando os valores da nossa terra, da nossa gente. E começando com um entrevistado pra lá de especial. Homem, empresário, que conduz a alegria e a emoção de tantas e tantas temporadas de veraneio. Empreendedores como Antônio Cassácia e seus colaboradores ajudaram a reconduzir-nos à radicalidade do humano, trazendo do papel ideias fantásticas. Assim é também Solon Soares, o nosso entrevistado, no programa todo especial Show da Cidade, neste quadro que você já conhece e destacado até mesmo em Brasília, com uma premiação toda especial. Conversando com a História, com Solon Soares. Hoje um programa especial. Hoje um programa que traz a história viva de Xangri-Lá, do município de Xangri-Lá, de Atlântida. E quem está aqui ao meu lado, aliás, nós estamos na residência dele, uma bela residência, diga-se de passagem, um homem que muito fez e muito está fazendo pela nossa região. Solon Soares, satisfação em ter você no nosso programa, Solon. Muito obrigado, um prazer estar contigo sempre, né, Ângelo? Tu sabe que a gente tem raízes profundas aqui nesse litoral,
A gente é mais ou menos como aquelas plantinhas que nascem na beira da duna ali, né? Exatamente. Se enraiza ali, não sai daqui. É um prazer te ter aqui na minha casa e espero que a gente possa corresponder àquilo que tu veio buscar aqui. Sem dúvida alguma. E os nossos telespectadores, até porque nós temos esse programa e Conversando com a História. É um programa já que virou um projeto, não é? Laureado em Brasília, entre os 40 melhores projetos do Brasil, há coisa de 2 anos atrás, e que traz pessoas, figuras que marcaram a história deste país, da nossa região. E você, mais do que nunca, Solon, tem uma história tão bonita, uma história tão linda de vida. E a gente quer começar justamente pelo princípio, pelo começo. Da onde vem o Solon, como o Solon se fez empresário aqui nesta região, enfim, Solon. Bom, na verdade, a minha ligação com a Atlântida começou no colégio de aplicação, quando eu conheci a minha musa inspiradora, uma menininha de 12 anos de idade. É praticamente uma pedofilia, né? Porque ela tinha 12 anos, eu tinha 16 anos de idade, e me encantou aqueles olhos azuis e virou minha namorada desde então. É uma coisa interessante, né? Ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela, e a gente, quando eu tinha 24 anos, nós casamos, ela tinha 20 anos de idade. E a partir dali eu comecei a entrar nesta vida de Atlântida, porque o pai da Marise era o Antônio Casaccia, que foi o grande inspirador, o grande propulsor dessa praia de Atlântida, né? Foi uma história que eu comecei a conhecer com ele, a história de Atlântida, e foi uma pessoa que desde o primeiro momento me cativou muito, né? A convivência com o Antônio Casaccia era uma coisa muito interessante, porque ele era uma pessoa extremamente criativa, e era uma pessoa insatisfeita sempre, é mais ou menos o espírito que eu tenho, né? Tu nunca realizou tudo que tu pode realizar, na verdade, sempre tem alguma coisa a mais para alcançar, e ele me ensinou isso. Então eu vinha com ele nos fins de semana para Atlântida, para fazer toda a coisa que ele fazia. Ele tinha um hotel Atlântida aqui, estava começando lá em 1970, começando a plataforma, e estas coisas todas eram muito fascinantes, e aquele amor todo que ele tinha pela praia, de fazer com que as pessoas viessem para cá o ano inteiro, isso era uma coisa muito interessante, era um desafio assim insuperável para a gente ter que buscar aquele objetivo dele, né? E a partir disso, eu e a Marise casamos em 71, exatamente no ano que o Antônio Casaccia morreu, e que a Atlântida sofreu um enorme baque com essa perda dele. A Atlântida tinha então 20 anos de idade, era uma moça recém-formada, né? E ele faltou nesse momento, e a gente teve que reunir todos aqueles sonhos, né? Todos aqueles desejos que não tinham sido realizados, e tentar realizar isso. Desse período em diante foi um período bastante difícil para a Atlântida, até porque surgiram outros. A Atlântida sempre foi um projeto muito revolucionário, um projeto muito de vanguarda, não é? Foi a primeira praia do Brasil a ter plano diretor, quer dizer, ele instruiu a praia, todo o crescimento e desenvolvimento da praia com um plano que regulava todo o uso e função do solo. Então a Atlântida tem áreas bem definidas de comércio, áreas bem definidas de residência, áreas bem definidas de danceterias, como tem a Avenida Central, que pôde prosperar no meio desse mar de casas, e aquela avenida toda prosperou durante muito tempo. E a partir disso a gente encarnou esse desejo dele com a Atlântida, e nós começamos lá em 1978. Eu fiz aqui a Danceteria Atlântida, foi a primeira das histórias que a gente começou. Já tinha, um pouco antes, a gente alugou um espaço que durante muito tempo foi a usina de luz e força de Atlântida, para um cabeludo chamado Miguel Petri, que fez a Estereomoto. E ali começou toda essa saga da noite de Atlântida, né? Pouco tempo depois eu fiz a Danceteria Atlântida, porque a Estereomoto tinha uma vibe meio dance, assim, meio dance music e tal. Eu fiz uma coisa rock and roll ligada ao surf, né? Em 1978 a gente conseguiu trazer para cá também a Escola de Hotelaria, que foi assim uma dádiva para o litoral naquele momento. Foi no momento em que a gente estava trabalhando pela emancipação de Capão da Canoa também, no qual eu me envolvi também, seguindo um grande líder da época, que era o Ângelo Magiboff, o Queno, seu Ângelo Boff, que até hoje é uma pessoa que deixou uma memória indelével à nossa cidade.
E então me envolvi na questão da emancipação, vim morar aqui em 78, né, numa casa que hoje é a Fornelone aqui. Viver uma vida de sonho, porque era realmente uma fantasia aquilo que a gente vivia, não tinha problema de segurança, todo mundo se conhecia, era a típica cidade do interior, não é? Com todo aquele afeto cercando a gente e tal. E a partir dali a gente começou a trabalhar nesses projetos de trazer a gurizada de volta para Atlântida, que tinha meio que se perdido. Foi um momento que surgiram danceterias em Imbé e outros lugares, e a Atlântida começou a perder um pouco esse espaço que ela tinha junto à juventude. Com a escola de hotelaria se recuperou muito disso, porque com a escola de hotelaria veio uma gurizada, tinham 400 alunos na época da escola do Castelli, e surgiu com mais força o surf em volta da plataforma, né? Porque a plataforma, você sabe que ela criou um banco em volta dela, e este banco funciona como reef break, quer dizer, onde bate a onda, a ondulação, e por isso tem mais onda ali e tal, e desde o primeiro momento, com os pioneiros, o Boto, o Paulinho Bucha, o pessoal todo que era da escola de hotelaria, começou o surf em Atlântida com mais força, etc. e tal. Então a Atlântida foi, a partir daquele momento, e também naquele momento veio para a Atlântida uma outra figura exponencial que chamou Dona Adélia Barros, do Bar da Adélia, né? Bar da Adélia. Que era o grande ponto de reunião de Point, toda a galera. Não? Era um point fantástico, impressionante de Atlântida. Sempre as coisas sempre que se criaram com esse carisma, né? E aí a gente veio em 1990, a gente implantou aqui a Rock Point, que foi realmente um projeto muito ambicioso, muito grande. 3 anos depois da Rock Point veio a Ibiza, que também foi dos irmãos Rigotos, do Júlio e do Tetes Rigoto, e 2 anos depois da Ibiza veio o Planeta Atlântida, e a Atlântida realmente se consagrou. E a gente participa disso desde então, né? E também veio, logo depois, nesse momento, até tangido pelas próprias danceterias, porque eu recebia ligações de amigos meus que tinham casa em Torres, em Imbé. Só pelo amor de Deus, vem aqui para cá e abre a Rock Point aqui em Torres, porque eu fico até às 7 horas da manhã esperando que meus filhos voltem daí. E com essa síndrome das pessoas estarem em Atlântida, principalmente a juventude, veio para cá um grande empreendedor chamado Elmar Wagner, né, do Capão Novo. E o Wagner começou os condomínios fechados. Ele começou, o primeiro foi o Shangri-La Resort, ali no limite de Shangri-La com o Remanso. Depois veio para cá, fez o Lagos Park. E aí se sucederam empreendimentos dessa ordem, né? Veio Coronado, Ilhas, Carmel, Bosques e, por último, agora foi o que a gente lançou no ano de 2010, o Rossi Atlântida, que para mim reuniu todos os predicados desses condomínios, não é? E para complementar a cidade, para a cidade não perder nunca aquele espírito de cidade alegre, festeira, festiva, em que as pessoas se encontram, porque tu vem para cá para encontrar os teus amigos, né, de final de ano, aqueles amigos de praia. A gente fez o Ramblas, né, no lugar em que foi a Rock Point, exatamente para ter esse sentido de união, ter esse sentido de reunião, de confraternização e dessa espera que as pessoas passam o ano inteiro esperando para vir para cá e encontrar os amigos, né? Solon Soares, esta figura maravilhosa que hoje nós estamos aqui na sua residência. O Solon Soares é natural da onde, Solon? Eu sou de Porto Alegre, mas não sei, acho que já perdi essa raiz faz tempo, né? Essa realmente chegou lá em vamos assim dizer. Como né? diz o Chico Buarque, eu tenho que ficar perto do mar, né? O Chico disse uma música dele, o Babé Brasil, que disse, eu tenho tesão é no mar, né? No mar. Solon, é interessante ver essa mobilidade toda, esse trabalho todo, e é o que vocês estão vendo, comunicador de mão cheia, um grande profissional, não é? Eu acho que foi o que, Solon, na época lá, quando o pessoal falava em DJ, você já trabalhava, já conhecia, isso aí é professor, é mestre? Isso foi uma grande loucura, porque a gente fez a Rock Point tinha este propósito, né? Sim. Era uma história rock and roll, porque eu sou absolutamente apaixonado por rock and roll, era uma história ligada ao surf e tal, mas eu não tinha a menor pretensão de ser DJ, imagina, eu gosto, curto, entendo bastante de música, mas não tinha esse propósito. E a gente se juntou com algumas pessoas que entendiam de noite e tal, e me trouxeram um DJ, o Maneca.
grande Maneca. Mas o Maneca gostava de uma vibe meio dance, meio pop, assim, que não era bem a pegada que a gente queria na Rock Point. A gente queria uma pegada mais forte, mais rock, né? E aí uma noite eu levei para ele todos meus long play, né? LP 33.3% long play. Levei meus Rolling Stones, levei meus Beatles. Cara, vamos tocar isso aqui e tal. E quando eu cheguei de noite, estava tudo numa gaveta lá embaixo, eu despedi o Maneca. Disse, Maneca, deu pra ti. Eu vou tocar isso aqui, vou como é que... E aí, a partir desse momento, eu me lembro até hoje, Heard Through the Grapevine, uma música do Creedence Clearwater Revival. Eu cheguei no Rock Point de noite, tinha deixado tocando, tava o John Fogerty cantando de cara, essa é a batida Rock Point. E a partir dali foi uma coisa muito interessante. A gente partiu para um lugar que era pequeno, mas que começou a juntar as pessoas no meio do mato aqui da Avenida Central, para uma danceteria que nós chegamos a ter dentro da danceteria, num único evento, quando a gente trouxe para cá o Furacão 2000, 9.800 pessoas, né? Mais a Ibiza trazendo aqueles carnavais de 15 mil pessoas. Realmente a gente dominou a cena noturna do litoral gaúcho, né? Atrizes, atores globais que fazem hoje, inclusive, programas maravilhosos, também foram trazidos na época aqui por essa fera. A gente começou, foi o primeiro show. Na verdade, é o seguinte, tu vê que coisa engraçada. Quando a gente fez a Danceteria Atlântida, chegaram ali e disseram, tem uma bandinha que tocou agora quarta-feira ali no diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura em Porto Alegre. É uma banda que está começando, tal, vocês não querem levar a banda lá. Trouxemos a banda para a Danceteria Atlântida, isso lá pelos idos de 1980. A banda se chamava Engenheiros do Havaí. Foi o primeiro show dessa banda. Eu fiquei encantado com a banda, tocou outras vezes ali e tal. E a gente foi para a Rock Point. A Rock Point sempre teve o propósito de trazer shows. Lá pelas tantas existia um grande sucesso nacional que era a Fernanda Abreu. A Fernandinha estava no auge e tal. E disse, vamos contratar a Fernanda. Fernandinha está no auge agora, mais do que nunca. Naquela época a gente trouxe para te ver assim, qual era o propósito, aquela obsessão do Antônio Casaccia de que a praia funcionasse o ano inteiro. O primeiro show que a gente fez no feriadão de Finados, lá em novembro, né, com a Fernanda Abreu. Foi uma coragem absurda de fazer. Abrimos a Rock Point naquela vez para fazer. E aí a gente, eu nunca tinha feito um show daquele volume, né? Tinha 11 pessoas no palco, mais a Fernanda, mais 3 bailarinas e tal. Nunca tinha feito uma coisa daquelas, viajavam 30 pessoas, vinha caminhão de som, caminhão de luz. E eu cometi um erro absurdo. Eu montei o palco na rua para deixar as pessoas abrigadas dentro da parte coberta. Claro que às 4 horas da tarde choveu, catadupas, né? E aí o show ficou todo molhado o palco. Nós tentamos até às 10 da noite instalar uma lona por cima do palco, às 10 da noite, lotado de gente na frente da Rock Point, um mar de pessoas, saiu dentro do telhado daqueles um ninho de marimbondo e acabou com o nosso show. Então, histórias, viu? Olha só. A gente conseguiu transferir o show para outro dia, que seria o feriado de domingo, acho. A segunda-feira era o feriado, conseguiu transferir o show para outro dia. A Fernandinha estava hospedada com o pessoal dela aqui no hotel Termas de Xangri-Lá. Apaixonada pelo hotel, achando bárbaro aquilo, achando maravilhoso, adoraram a ideia toda. Fizemos o show no outro dia, foi um sucesso absurdo o show. A Fernanda disse pouco tempo depois na MTV que tinha sido o melhor show da vida dela, aquele show meio improvisado assim. E a partir dali a gente começou a fazer muita coisa. A gente trouxe Paralamas durante o ano, no ano seguinte. Paralamas então era a maior banda do Brasil, só fazia show em estádios em toda a América. A gente trouxe o Paralamas, foi um show inesquecível na Semana Santa. E a partir dali começou a se trazer Bezerra da Silva, Barão Vermelho, Cidade Negra, tudo que a gente pôde trazer e que tivesse essa compatibilidade com o que a gente queria trazer, transmitisse a mensagem que a gente queria trazer de felicidade, de gente muito alegre, a gente trouxe. E continuamos trazendo hoje. Tem vindo bons shows. Gabriel Pensador veio esse ano, veio os melhores shows do Brasil, do Rio Grande do Sul, como o Tonho Croco, que veio bastante, Comunidade Ninjitsu. Enfim, a gente continua sendo um lugar para reunir todas as pessoas. É um point. Este município, Xangri-Lá, Atlântida. E a história do Solon não para por aí. O Solon político
o Solon na política. Independente partido político, com um belo idealista, não é? E com as ideias avançadas até mesmo para a época, não é? E as ideias também do próprio sogro, enfim, tudo isso movimentou a tua vida e fez com que você batesse pé em cima de alguns candidatos e investisse também em pessoas que pudessem, logicamente, administrar bem esse município. Como você vê a política, foi a política na tua vida também, como secretário, uma ocasião de turismo também deste município, e olha, foi realmente um dos grandes secretários que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Bom, na verdade é o seguinte, eu me envolvi, quando eu morei aqui pela primeira vez, em 78, com a Comissão de Emancipação de Capão da Canoa. Começo de tudo, né? Ali conheci muita gente. O meu pai se aposentou como funcionário da Assembleia Legislativa, então eu insistia muito com o pessoal da comissão. Disse, pô, vamos para a Assembleia, era uma comissão meio secreta, um negócio, um movimento meio cabalístico, assim, meio... Digo, pô, vamos abrir o movimento, vamos para a Assembleia, vamos mostrar a coisa, vamos deixar as coisas, as pessoas verem tudo, né? E aí, chegando aqui, meu filho Tiago... Olha aí, vamos mostrar esse momento aí também, não é? O filho Tiago aqui assim, quem sabe faz ao vivo, né? Tudo bom, Tiagão? Satisfação aí. Olha só, cumprimentando o papai. Que coisa linda isso aí, gente. Isso é maravilha, não é? Isso aí, que imagina, né? Família. E aí, neste movimento, a gente tinha a pretensão, o movimento de emancipação de Capão da Canoa, de eleger o Ângelo Maggi Boff como primeiro prefeito. E até era uma ideia assim de que o primeiro prefeito fosse eleito por consenso de toda a cidade. Perfeito. Não deu certo. Não deu certo. O primeiro prefeito foi o Egon, graças a Deus. O Egon ficou 6 anos como prefeito. Foi muito bom. Depois do Egon, veio o sucessor escolhido pelo Egon. Que, aliás, eu vou... Egon, essa tu merece ouvir. Eu vesti um boneco de pau e me elegi prefeito. Eu me lembro do Egon dizendo isso. Olha só isso aí, essas histórias são fantásticas. Esta frase, o Egon Birle me disse, eu acho que ele tinha toda a razão, realmente. E aí, este segundo governo foi muito insatisfatório para a nossa região aqui de Xangri-Lá e Atlântida. Não houve lançamento de novos empreendimentos ao norte de Capão da Canoa, que estavam levando para lá muito dinheiro, de publicidade, etc. e tal, e nós estávamos cada vez mais esquecidos aqui. Exato. E aí, em 1990, a gente lançou o processo de emancipação de Xangri-Lá. Também foi um trabalho muito difícil, porque Xangri-Lá representava muito para a economia de Capão da Canoa. Existiam algumas insatisfações, inclusive, de grandes empresas de comunicação, como a RBS, que era associada a um empreendimento ao norte de Capão da Canoa, e sabia que a defecção desta área toda aqui significaria muito em relação ao orçamento de Capão da Canoa. Foi uma luta de 2 anos que a gente empreendeu na Assembleia. Eu fui o presidente da Comissão de Emancipação e, terminado aquilo tudo, a gente conseguiu ser vitorioso, conseguiu emancipar a cidade. Eu, de novo, propus a mesma questão que tinha sido proposta lá em Capão da Canoa, ou seja, vamos eleger o primeiro prefeito por consenso. Vamos fazer uma cidade unida em volta do propósito de se construir. 4 anos depois, vamos discutir quem é que pode seguir esse processo. Também não deu certo pela mesma pessoa que não deixou que fosse eleito lá, o Ângelo Maggi Boff. Esta mesma pessoa veio para cá com sua obsessão de ser prefeito de uma cidade e, de certa forma, também torpedeou essa intenção. Nós, naquela época, lançamos 2 candidatos, nós inventamos um partido, criamos um partido aqui e lançamos 2 candidatos, o Fernando Ferrari a prefeito e o Paulo Radice, o Fernando era arquiteto, Paulo Radice médico. Não se ganhou, a gente pretendia só mostrar um projeto para a cidade, ganhou o César Bassani. 4 anos depois do César Bassani, diante da enorme satisfação de uma cidade que não tinha conseguido, embora tivesse sido a cidade que mais cresceu no estado naquele período, cresceu até pelo fato de que estava sufocada por Capão, quando houve espaço foi embora, nós conseguimos eleger, eu até fui coordenador da campanha, o Renato Celiano de Souza. Renatão. Que foi, digamos assim, o primeiro realmente propósito do litoral de juntar veranista e morador. O Renatão era veranista, foi muito apoiado pelos moradores.
Mas tinha alguns pecados, como, por exemplo, não conhecer bem as pessoas e entrou em algumas situações que não precisava ter entrado e acabou perdendo seu mandato. Foi sucedido pelo vice, que era o grande, o inesquecível Érico de Souza Jardim, o Choto, né, que está nos fazendo muita falta nesse momento, realmente está fazendo muita falta. Shangri-La, eu diria que está meio acéfalo, né, e o Choto era realmente a pessoa que tinha esse amor pela cidade. O Choto foi meu companheiro na emancipação e companheiro neste momento do Renatão. Fui eu que fui convencer o Choto a ser vice do Renatão. E ali o Choto deu uma grande prova do amor que ele tinha pela cidade. Quer dizer, era muito maior que a vaidade, era muito maior que a pretensão de ser alguma coisa. O importante era a cidade dele, Shangri-La. E a gente ali conseguiu eleger o Renatão. Dali para diante, meu amigo, para te dizer bem a verdade, eu meio que me desiludi dessa história de política, né? Eu acho que é um negócio que, vamos dizer, o litoral é o que é, apesar da política, né? Tu sabe que é difícil aqui a gente conseguir. As pessoas se alimentam muito do conflito aqui, as pessoas não querem entendimento, as pessoas querem viver da confusão, querem viver da desrazão, ou seja, daquilo que não há razão, discutem coisas que são absolutamente irrelevantes. Né? Eu acho que isso tem nos atrasado muito. Né? Nós somos um fenômeno aqui em Shangri-La do ponto de vista empresarial. Tu pode ver o seguinte: em 20 anos nós construímos 32 condomínios que são modelos em todo o Brasil. Tanto que Shangri-La é a capital dos condomínios. Né, exatamente. Né? Então, isso quer dizer, existe uma, sem dúvida nenhuma, prova de que o empresariado aqui construiu plataforma, construiu hotéis. Hoje, praticamente as ruas todas que estão recalçadas, modernamente recalçadas, foram produto de trabalho do empresariado também. Né? Esses condomínios todos, existe um investimento aí que é praticamente igual a tudo que a prefeitura arrecadou nesses anos todos. Com certeza. E existe 32 condomínios construídos e não existe nenhuma uma correspondente construção da prefeitura nesse tempo todo, embora tenha gasto praticamente a mesma coisa. Tá? Então, eu hoje, o meu sonho é que a gente possa ter, dirigindo o município, um empresário. Uma pessoa que tem essa noção de como é que as coisas se constroem, não é? Que tem uma noção que não seja propriamente nem de ser uma pessoa. Eu não tenho nada contra funcionário público, absolutamente, não tenho nada contra sindicalizado, mas que é uma visão de mundo, e eu diria que é uma visão meio estreita de mundo. É preciso que as pessoas tenham essa noção de como se constrói. Por isso que eu hoje tenho muita esperança que o nosso município consiga dar o salto que ele está se pretendendo a hora, porque eu diria que são dois os candidatos que a mim agradam muito. Um é o Atilar, né, a dupla Júnior e Júnior, Atilar e Fábio Júnior, né, e o outro que eu adoraria que estivessem juntos. Tentei fazer essa unidade, ainda tenho uma esperança de que essa unidade se resolva, é com o Antônio Carvalho, que é um empreendedor, é uma pessoa de iniciativa, é uma pessoa que tem a visão do nosso mercado, que é o mais importante, né? Porque tu vê, nós vivemos uma cidade que tem 36 mil residências, 34 mil são de veranistas. Então, está aí a pessoa a quem tu tem que agradar, a pessoa para quem tu tem que construir a rua, a pessoa para quem a gente tem que fazer a beira de praia, não é? Com o Renatão, por exemplo, nós fizemos aqueles quiosques todos novos, fizemos as passarelas de beira de praia, exatamente por isso, porque as pessoas vêm para cá atrás disso, desse espaço, daquela faixa de areia ali. Aquilo ali é o nosso tesouro, aquilo ali é o nosso reduto, aquilo ali é que a gente tem que realmente se preocupar com áreas verdes, com parques, se transformar numa cidade muito prazerosa, porque por mais que a gente traga eventos para cá, ele é eventual. As pessoas querem vir para cá e ter prazer de andar numa ciclovia, ter prazer de andar num parque, ter prazer de ter uma beira de praia maravilhosa, ter prazer de ter bons comércios, ter bons restaurantes, que é o que a gente vem tentando fazer. Muitas pessoas, sem dúvida alguma, ligam para o Solon, pessoas vêm aqui, parece que é aquela velha história, ir à Atlântida vir o Papa, não é? Porque o Solon tem essa amizade muito grande, tem essa ligação com todo o estado do Rio Grande do Sul, com o Brasil inteiro, não é? E a gente fica muito feliz, Solon, mais uma vez te agradeço a nossa equipe de estar presente, é uma obrigação, não é? Do nosso Canal 6, da nossa rede litoral de televisão, ainda mais para
tantas emissoras, 29 emissoras que estão te assistindo. Bento Gonçalves, aliás, logo em Bento Gonçalves, estou sabendo já, o Passarinho já me contou, tá? Conversando com amigos, indo a Caxias, indo na Serra, voltando da Serra, indo para outras regiões. E diante de tudo isso, Solon, o que você pode dizer para o nosso telespectador? Essas influências de tantos empresários, tantos amigos para o crescimento de Xangri-Lá. Isso realmente é importante ter o nosso nativo, mas é importante que as pessoas entendam justamente a questão turística, não é? Do turismo que nós também vivemos aqui. Bom, o que eu vou te dizer, Ângelo? Tu vê o seguinte, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma vila que é um problema do município, é uma herança do nosso prefeito de Capão, né? Que é a Vila Figueirinha. É uma vila problemática, porque as pessoas vieram de diversos lugares, não tem nenhum vínculo com a cidade. São pessoas que não têm adestramento suficiente para ocupar os postos de trabalho, não é? Então, o que a gente quer? Qual é o propósito que a gente quer? A gente quer formalizar essas pessoas como funcionários para essa demanda que a gente tem aqui. Porque, só para te dar uma ideia, nós temos hoje 660 homens trabalhando na vigilância privada dos condomínios. Temos mais nessa ordem de 600 pessoas trabalhando na vigilância privada das casas fora de condomínio. Temos dentro dos condomínios, nós estávamos fazendo uma conta ontem, só dentro do Rossi, empregados do Rossi, nós temos 120 pessoas. Fora de vigilância, etc. e tal. Então, é uma cidade que, se hoje ela se consertar, se hoje ela se unir para dar emprego para as pessoas, preparar as pessoas para esse mercado de trabalho, tu tem pessoas empregadas o ano inteiro, tu tem mão de obra suficiente para fazer todas as coisas que tu quer fazer, porque a gente vem para cá, por exemplo, as pessoas estão aqui, hoje existe essa situação da pandemia, as pessoas estão aqui e não conseguem gente para trabalhar, as pessoas não têm especialização para isso. Então, quando a gente vai lá a Bento, vai a Caxias, a gente vê o quê? Está lá as pessoas formando as pessoas da cidade para trabalhar nas atividades que a cidade está desenvolvendo. É o que nós precisamos ter aqui, o quanto antes. Aqui na minha frente, aqui, exatamente na casa aqui da frente da minha, mora o Plínio Gislaine, que é o dono do Lagueto. E o Plínio está alucinado para fazer um hotel aqui. Não para de vamos fazer. Tá? Por quê? Porque sabe que seu mercado é impressionante. Seu mercado é um mercado emergente de altíssima ressonância em todo o estado, mas é preciso que exista isto, que as pessoas cheguem aqui, tenham mão de obra, tenham as pessoas especializadas para trabalhar, tu possa contar com essas pessoas todas, porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esses 660 pessoas que estão trabalhando na vigilância, não tem ninguém da Figueirinha. As pessoas vieram de fora para cá, as pessoas vieram de outros lugares, vieram de Capão da Canoa, vieram de Maquiné, vieram de Osório para trabalhar aqui, e inclusive os funcionários públicos da prefeitura também, os que passaram nos concursos, não são daqui. Então é preciso que a gente tenha toda essa demanda de pessoas, de profissionais para trabalhar, e tenha para e passo a especialização dessas pessoas. Vamos olhar qualificação. Vamos olhar para essa população e perceber que eles têm uma cidade perfeita para eles crescerem como cidadãos e também projetarem uma cidade para o futuro dos filhos. Mas é preciso que essa cidade se una para isso. E digamos assim, o elemento que tem que fazer isso se chama prefeitura, se chama Câmara de Vereadores. É preciso que essas pessoas parem de olhar os habitantes como votos e passem a olhar as pessoas como cidadão. É isso que eu acho. Pandemia, não vamos falar de pandemia, mas existe uma outra pandemia muito séria com relação ao nosso Brasil, que são alguns políticos que lamentavelmente não deixam algumas pessoas trabalhar. Tá? Presidente da República, por exemplo, Bolsonaro, na tua opinião, o trabalho que está sendo feito, o Brasil tem tudo para dar certo, Solon? Tem não. Eu sou um bolsonarista de primeira hora. Acho que a gente está precisando de uma pessoa que tem dois atributos para mim que são essenciais. Uma, fala a verdade, e outra, fala reto.
não fica enrolando, não fica tentando te dourar a pílula. Eu acho que é isso aí. O Brasil precisa de realismo. Tá? E até foi engraçado, a gente aqui no Rossi Atlântida, nós elegemos um síndico que tinha mais ou menos a mesma atitude. O apelido dele, ele é Renato, o nome dele, e o apelido era Bolsonato. Exatamente, porque era aquele cara tolerância zero, né? Quer dizer, para que a coisa se organize, uma sociedade se organiza, é preciso que as pessoas compreendam que tem limites. É preciso que as pessoas compreendam que tem lugares para andar, tem corredores, caminhos para as coisas serem feitas, mas que exista uma harmonia entre todo mundo. E isto se chama civilização. É isso que eu acho importante, entendeu? Então, aqui, por exemplo, trazendo isso para o nosso litoral, eu acho assim que é preciso uma política que tenha a visão do nosso mercado e de como é que nós, atraindo o veranista para vir para cá, esse veranista vem para cá e, como dizia o Alceu Moreira, ele disse que cada vez que ele recebia um dinheiro de alguém aqui, ele tinha um negócio de pecuária, né? Ele cheirava o dinheiro, se tinha cheiro de fumo de rolo, estava aqui girando esse dinheiro de bolsa para bolsa há muito tempo. Se era um dinheiro com cheiro bom, novinho, era o veranista que veio no fim de semana e injetou dinheiro na economia. Então, é isto que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa ter, a compreensão da nossa realidade e fazer essa realidade funcionar. Quer dizer, operar essa realidade, fazer com que ela tenha as pessoas tenham os seus desejos atendidos, que as pessoas tenham a beira de praia, que o outro tenha, o morador daqui tenha um bom colégio para o filho dele. Porque tu vê, né, Ângelo, nós gastamos aqui 22 mil e qualquer coisa por aluno por ano. Por aluno primário por ano em Xangri-Lá. E nós temos uma educação que as pessoas não conseguem passar nem em concurso da prefeitura. Então, não é falta de dinheiro que nos aflige, absolutamente. O que nos aflige é falta de iniciativas e boas ideias. Qualificação, mais uma vez, aí para essas atividades todas. Pinga Fogo para encerrar o nosso programa, e a gente está muito feliz mais uma vez, e os telespectadores, muitos estudantes vão guardar esse material riquíssimo que está sendo colocado, e vocês podem observar durante o nosso programa algumas imagens da nossa Atlântida, da nossa Xangri-Lá antiga e atual também. Solon Soares, um pouco do Pinga Fogo, que as pessoas vão dizer, mas isso não interessa tanto. Interessa, é de ordem particular, mas para conhecer um pouco mais essa fera. Time de futebol do coração. O imortal Grêmio, futebol porto-alegrense. Alimento que você gosta, uma comida que vou dizer, olha, podem convidar o Solon, que eu tô lá, tenho certeza que é isso mesmo. Se eu disser diferente, o Emerson me mata, o cabeludo. Pizza! A pizza, rouba de paz. Rouba de paz. Senão o cara vai me pedir briga ali. Eu vou ter que jantar com ele hoje. Um bom vinho. Meu amigo, eu sou o maior abstêmio do mundo. O único vinho que eu tomo chama-se Coca-Cola. Coca-Cola? Olha, foi um prazer muito grande estar aqui. A gente tem um carinho muito grande pelo Solon, e eu dou esse depoimento de vida. Quando eu era magrinho e cabeludo, quando chegava ingresso lá da cidade de Torres para Osório, depois Capão da Canoa, morando e viajando, sempre o Solon realmente foi um belo exemplo de um empresário, um cara que luta, e muito semelhante, até, claro, diferente na forma de agir, de ser e de falar do nosso presidente, mas também com as mesmas características sérias, e de fazer as coisas realmente acontecerem, né? Tanto que tem esse patrimônio, esse trabalho, essa história tão linda de vida, Solon. E tá de parabéns mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela comunidade, te agradece. Estamos aqui hoje rendendo para você também esta homenagem maravilhosa da nossa equipe, da nossa rede litoral de televisão. Ele que, como comunicador, já fez programas de televisão também, né, Solon? Há algum tempo atrás, né? Muito obrigado, Solon, parabéns, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer enorme te receber aqui, e eu quero dizer o seguinte, eu cada vez me sinto mais bem acolhido nessa cidade, eu me sinto cada vez mais uma pessoa de Atlântida, uma pessoa de Xangri-Lá, uma pessoa de Capão da Canoa. São cidades que eu me afeiçoei e que eu tenho dentro do meu coração, e espero que possa contribuir muito mais com elas daqui para o futuro. Obrigado, Ângelo.
Que belo programa, que maravilha de show da cidade. Assim é a Rede Litoral de Televisão e quase 30 emissoras que estão com a gente. Agradecemos também a imensidão de salas, através das redes sociais, que estão com a gente. O nosso show da cidade, repleto de muita alegria, de informação, de entretenimento. E aqui mesmo, nos nossos estúdios, recebemos para complementar o nosso show da cidade, nada mais, nada menos do que esse grande cantor nativo aqui da nossa região, desta terra. Senhoras e senhores, com vocês, no show da cidade, a segunda parte traz Volmir Silveira. Eu quis dizer, você não quis me escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que eu fiz de errado, e o meu erro foi crer que estar a teu lado bastaria. Ao meu Deus era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe para trás. Você diz bom saber o que eu fiz de errado, e o meu erro foi ter que estar a teu lado bastaria. Ao meu Deus era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Me desculpe, perdoe, traz de novo, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não vi. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu tacado. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me dar ousadia. Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou o seu fora do céu. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é o desenho do céu, que Deus pintou o jogo fora do céu. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe, traje de maloeira, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não consigo. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o seu pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me dando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. E Dona Maria, quando você passa, tudo tem mais graça. Quando você chega, então o mundo é mais bonito, o chão é colorido e aquece o meu coração. Quando me abraça, a tristeza logo passa. Quando você me beija, então muda a energia
e arrepio e fantasia, e a pele muda de estação. Ei, flor, tô te ligando pra brotar amor. Ei, flor, meu solo é rico, vou te dar mais flor. Ei, flor, da boneca que eu quero sentir. Ei, flor, só teu perfume que eu quero sentir. Ei, flor, tô te regando pra brotar amor. Ei, flor, meu solo é rico, vou te dar mais flor. Ei, flor, da boneca sou teu colibri. Ei, flor, só teu perfume que eu quero sentir. Quando me abraça, a tristeza logo passa. Quando você me beija, então muda a energia, arrepio e fantasia, e a pele muda de estação. Ei, flor, ei, flor, tô te regando pra voltar amor. Ei, flor, só que eu quero sentir. Ei, flor, tô te regando pra voltar amor. Ei, flor, meu solo é rico, vou te dar mais flor. Ei, flor, me dá teu néctar, sou teu colibri. Ei, flor, só teu perfume que eu quero sentir. Ei, flor. Para o futebol, não tem show nem frescobol, e à noite só a lua tem. Fechou o café, não tem sonho nem na sé, e a quitanda do seu Zé também. Happy um desencontrou, Chiquinho desativou, só delivery vai e vem. Tudo é videoconferência, sem plateia ou audiência, e o povo só ficou sem ninguém. Agora tudo então parou, não tem busão e nem metrô, e a cortina se fechou de vez. Esse lockdown tá me deixando mal, e você já se fechou também. Esse lockdown horizontal ou vertical se tornou até virar o meu bem. Agora tudo tá assim, não tem mais abraço, só live sem fim. Na rua tudo é suposto, só pano do rosto, estilo Fashion Lee. Agora tudo tá assim, não tem mais abraço, só live sem fim. Na rua tudo é suposto, só pano no rosto, estilo Fashion Lee. Para o futebol, nem tem show, nem frescobol, e à noite só a lua tem. Fechou o café, não tem sonho nem na sé, e a quitanda do seu Zé também. Happy um desencontrou, botequim desativou, só delivery vai e vem. Tudo é videoconferência, sem plateia ou audiência, e o povo só ficou sem ninguém. Agora tudo então parou, não tem busão e nem metrô, e a cortina se fechou de vez. Esse lockdown tá me deixando mal, e você já se fechou também. Esse lockdown horizontal ou vertical se tornou até virar o meu bem. Agora tudo tá assim, não tem mais abraço, só live sem fim. Na rua tudo é suposto,
só pano no osso, estilo fashion week. Agora tudo tá assim, não tem mais abraço, só live sem fim. Na rua tudo é suposto, só pano no osso, estilo fashion week. Legal! Gostaram do programa de hoje? Muitas atrações, não é mesmo? Muita coisa boa para você no próximo final de semana. Lembrando que sempre aos sábados, domingos e também nas segundas-feiras temos as reprises do nosso programa Show da Cidade, feito com muito carinho pela equipe da Rede Litoral de Televisão. Fiquem com Deus, sempre com ele. Tchau, gente!